Queridos amigos do estado do Paraná, queridos internautas conectados no mundo com a Federação Espírita do Estado do Paraná. A minha alegria e a minha reverência àqueles que fazem a muito digna Federação Espírita do Estado do Paraná. Em mais uma conferência que se estabelece a cada março de cada ano. A ternura da terra do açaí, na terra do pinhão. Procurei-te, desarvorado e triste, pelas terras distantes, em loucas aventuras com os outros, sem conseguir encontrar-te. Aonde chegava a minha ansiedade, deparava-me com as marcas dos teus pés no chão. Cobri os meus sonhos de angústia, dilacerando todas as minhas esperanças em vãos movimentos para te encontrar. Exauri-me sem resultado feliz e caí vencido. Defrontei-me um dia com duas estrelas que se apagavam nos olhos de uma criança abandonada e amei-a. A sua voz sem palavras e a música da sua necessidade fizeram-me encontrar nós três, o próximo, a mim e a ti, soberano Senhor da minha vida. Não cesses de cantar, ó brisa ligeira que passeias pelo vale, nem interrompas o teu curso, ó água transparente do regato. Toda musicalidade que embala a natureza faz-se partitura para que o cantor destrave a voz da sua garganta e inunde o mundo de harmonias. Rabindranath Tagore, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, deixa-nos essa mensagem de admirável beleza. É uma síntese que, numa medida de exatidão, consegue arregimentar a temática da nossa relação com a divindade e a plenitude de um modo, de uma maneira que nos serve de balizamento para a concretização dos nossos desejos no campo da iluminação interior. É impossível encontrar a divindade sem o outro. É impossível mergulhar dentro do outro se não mergulhamos em nós mesmos. Em vão, devemos nos autodescobrir se não tivermos o espelho que é o outro através do qual nós nos projetamos como num processo de espelhamento para podermos nos entrever. É impossível, portanto, o exercício da amorosidade nesses desencontros. O amor é a plataforma fundamental que enseja o nosso caminho evolutivo e que entrelaça ele, tu e eu. Na linguagem mosaica, resgatada por Jesus e vivenciada por ele, é amar a Deus sobre tudo e amar o próximo como a si mesmo. Na perspectiva que o Espiritismo se nos apresenta, a felicidade é algo que nos fere profundamente os sentidos psicológicos, tangencia o nosso coração e permite que a nossa alma possa entrever um jeito de se colocar no mundo de modo a, relacionando-se com a felicidade, concretizá-la no nível relativo possível que está ao nosso alcance. É possível a felicidade de forma absoluta na Terra
Não, não é possível. Os espíritos haveriam de dizer ao codificador do espiritismo: a Terra, em sendo um planeta de provas e expiações, a felicidade completa, ela é inacessível. Mas o ser humano pode ser feliz tanto quanto comporte a sua condição, a sua posição grosseira, o seu corpo, o planeta onde habita. Há, portanto, uma proposição de uma felicidade alcançável, que os espíritos assinalaram a Allan Kardec, que nos coloca dentro de um olhar de esperança e nos move pelo desejo com ações nessa direção. É importante considerar, no entanto, aonde se assenta o princípio para conquistar este alvo que é a felicidade. Poderíamos dizer, apenas de forma didática, que existem dois jeitos de nos colocarmos diante dessa temática. Uma, aquela que aponta para uma perspectiva mais egóica, no âmbito da condição humana que fixa-se dentro da personalidade para poder alcançar a felicidade, e uma outra que se reporta à nossa essência, à nossa intimidade mais profunda, aquilo que nos caracteriza como seres imortais, como espíritos criados pela divindade. São duas formas diferentes. A primeira, nós poderíamos configurar como sendo uma felicidade egocentrada, ou seja, está centrada no ego. O ego é a nossa dimensão psicológica que coordena a nossa vida humana. Nós detemos a formação do nosso ego desde que somos concebidos e vamos estruturando a forma como vamos lidar com essa existência a partir da concepção até mais ou menos 6, 7 anos, que corresponde àquilo que o Espírito Emmanuel haveria de dizer que se consolida a reencarnação. Então, essa dimensão nossa, formada, portanto, dos primeiros anos de vida, ela é definidora do ponto de vista estrutural para o jeito como nós nos colocamos no mundo. Primeira forma de entrever a felicidade está centrada exatamente no ego. Ela parte do ego. E ela tem a felicidade como algo a ser alcançado. É um objetivo a ser alcançado. Então, a questão que está sendo proposta é assim: o que eu faço para ser feliz? O que é que eu preciso para poder ser feliz? A felicidade é algo, portanto, que eu coloco como meta. Essa felicidade que está posta como meta é uma felicidade que se caracteriza em nível do ego. Então, costumamos dizer assim: eu sou feliz ou serei feliz se tiver muito dinheiro. Eu serei feliz ou sou feliz se conseguir superar essa dificuldade que eu estou vivendo em família e poder me emancipar. Eu vou ser feliz quando encontrar o meu grande amor. Eu vou ser feliz quando me formar. Eu vou ser feliz quando comprar a minha casa. Eu vou ser feliz quando comprar o meu automóvel. Eu vou ser feliz quando tiver filhos. Nós colocamos a felicidade, portanto, como um alvo a ser alcançado e um porquê para poder alcançá-la, a fim de poder, em conquistando, chegar ao porto da felicidade. A felicidade, portanto, é algo que eu conquisto na medida que eu vou amealhando aquilo que eu elenco como sendo importante para que eu seja uma pessoa feliz. Todos os seres humanos, quase, vivem este modelo de felicidade. Eu vou ser feliz quando reencarnar na próxima existência em Belém do Pará e poder tomar açaí. É um jeito de ser feliz. Eu estou colocando para o futuro e coloco uma condição, reencarnar em Belém do Pará. Então, você ser feliz só na outra encarnação, nessa já era. Eu vou ser feliz
quando eu conseguir fazer a minha cirurgia plástica. Então, enquanto eu não faço, eu sou infeliz. E quando eu faço, eu pretendo, suponho, que serei feliz. Essa é a felicidade do pônei, em que o pai, detendo um filho, lhe deu um pônei. O filho ficou muito feliz. O pai ficou feliz, porque o filho ficou feliz. O pônei fugiu para a floresta. Quando fugiu para a floresta, o filho ficou muito infeliz porque perdera o pônei. E o pai ficou infeliz porque o pônei foi-se e o filho estava infeliz. Dias depois, o pônei volta e traz 2 cavalos garanhões. E o filho ficou muito feliz, porque teve o pônei de volta e 2 cavalos garanhões. O pai ficou muito feliz com a felicidade do filho, que agora dispunha de um pônei e 2 cavalos garanhões. O filho então subiu, num dado momento, sobre um dos cavalos e, cavalgando, sofreu uma queda numa movimentação selvagem do animal. Caiu e quebrou a perna. O filho ficou muito infeliz porque quebrou a perna. E o pai ficou infeliz porque o filho tinha quebrado a perna. Surgiu, um tempo depois, um anúncio na cidade de que o país tinha entrado em guerra. E agora o filho com a perna quebrada e o pai com idade avançada, ambos não seriam convocados pela guerra. E o pai ficou muito feliz pelo filho estar com a perna quebrada e não poder ir para a guerra, e ele, como pai idoso, não precisava ir pela guerra em função da idade. Essa é a felicidade do ego. A felicidade do ego, ela tem um motivo pelo qual eu devo me considerar feliz. É a felicidade da gangorra. Ora eu estou feliz, ora eu estou infeliz. Ora eu estou feliz, ora eu estou infeliz. É uma felicidade instável, flutuante, porque centrada no ego, que coloca os seus desejos a serem concretizados e que nem sempre logram alcançar. E quando alcançam, pode surgir um revés e logo aquela felicidade que parecia que deveria ser definitiva se esvai. É de tal modo esse modo de encarar a felicidade que muitos filósofos afiançam de que não há felicidade na Terra. Há momentos felizes e muitos de nós, aqueles que olhamos a felicidade sob esse prisma, também assim assinalamos. Não existe felicidade na Terra, existem momentos felizes. Essa felicidade, portanto, é a felicidade egocentrada. Tem um objeto externo a ser conquistado. O objeto externo é algo que, quando eu conseguir, eu vou ser feliz. Eu estou sempre na carência, na ausência, e quando conquisto, aí eu me torno feliz, segundo o meu critério de felicidade. Todavia, os Espíritos dizem a Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, que mesmo que o homem reúna prestígio, riqueza, poder, saúde, juventude, necessariamente a felicidade não está implicitamente com ele. Porque há pessoas que dispõem de tudo isso e não são felizes. Dispõem daquilo que a maioria das pessoas dizem que, se conseguirem, estariam conquistando a felicidade. Essas pessoas que reúnem todos esses elementos que aqui e acolá nós alinhavamos como sendo indispensáveis para a felicidade, e mesmo dispondo de tudo, não dispomos de felicidade. Quantos ases do cinema, da música, da literatura, do poder, conquistam tudo, mas são infelizes. Quando observamos, por exemplo, Dom Diego Maradona, o notável futebolista argentino, que desencarnou há bem pouco tempo, com os seus dribles certeiros, com o encantamento dos seus gols, lembrando muito o nosso Pelé, e que tinha aos seus pés o mundo, a juventude, o presidente do seu país, os desportistas que comungavam não só do seu país, mas sobretudo no mundo, notadamente na Itália. Detinha os sheiks que colocavam os cavalos, as suas riquezas, à disposição de Dom Diego, mas Dom Diego não conseguia se liberar das drogas. Aqui e acolá tinha as suas recaídas e precisava dos seus internamentos. Aqui e acolá,
Dom Diego manifestava o seu temperamento a ponto de atirar, por exemplo, com uma arma de ar comprimido nos repórteres, assediado que ele era sempre, perdia a têmpera e, portanto, manifestava ali o seu desconcerto. Aqui e acolá, as internações traziam Diego Maradona de volta. É uma das personalidades aqui do nosso tempo. Há exemplo, por exemplo, de Michael Jackson, que também notabilizou-se como sendo o rei do clipe, com a sua voz incrivelmente bela, com o seu gingado, a sua dança, a sua performance, deixou e marcou o mundo como alguém quase que inalcançável como sendo um megastar. Todavia, dependente dos medicamentos, para silenciar as dores que se manifestavam de um lugar de dentro dele e que se projetavam no corpo, fazendo-o vítima de mal-estares que ensejava ter ao seu lado um médico contratado perenemente para cuidar da sua saúde. Era um homem que detinha o mundo pela sua fama, pelo seu prestígio, pela sua riqueza, pela beleza da capacidade vocal, pela sua performance, enfim. Era um homem, no entanto, que demonstrava aqui e acolá os seus momentos de claudicação, aonde aqueles que supunham que Michael Jackson tinha alcançado o topo da felicidade, tendo tudo aquilo que a gente acha que pode prover a felicidade, deixava Michael Jackson revelando-se nos tribunais as dificuldades envolvendo as suas relações de natureza afetiva, demonstrando conflitos, processos, portanto, que se arrastavam nos tribunais, tendo inúmeras manifestações que o acusavam disto ou daquilo, algumas para explorarem financeiramente, é verdade, e outras que ficavam com uma grande interrogação. O fato é que ali estava Michael Jackson, lidando com seu corpo com muita dificuldade, do ponto de vista da sua aparência, e lidando com as dores inomináveis que não lhe deixavam viver, como que a felicidade lhe fugindo, a despeito de ter tudo e todos aos seus pés. Nós vamos percebendo, portanto, essa realidade em inúmeros cantos do mundo, seja na cidade, seja no país, ou seja, do ponto de vista mundial, pessoas que alcançaram determinados status, que alcançaram determinadas cifras econômicas e que às vezes surpreendem o mundo com um escândalo envolvendo a drogadição, às vezes o suicídio, às vezes a vinculação com posturas estranhas, esquisitas, levando aos processos psicoterapêuticos aqui e acolá, que não conseguem ficar na esfera do sigilo, porque essas vidas que são desejadas, elas são vasculhadas pelos paparazzis que sempre trazem este ou aquele semblante da vida privada dessas pessoas que nós achamos que, se tivéssemos no lugar dela, seriam felizes. Felicidade egocentrada. Está colocado em algo externo. Se eu conseguir, eu vou ser feliz. É uma felicidade, portanto, que tem que ter um motivo para que eu possa alcançar. Para a perspectiva de um olhar mais profundo, nós poderíamos encontrar a felicidade de um outro lugar sendo vista. É a felicidade que está autocentrada, ou seja, que está cristocentrada, ou, se preferirem, espíritocentrada. Não está centrada no ego, mas está centrado nas entranhas do ser que somos. Eu, você, somos seres luminosos, porque somos guardamos a herança da divindade. O Criador, quando nos criou, criou como uma expressão da sua grandiosidade, da sua perfeição. Como diria Paulo, na sua afirmativa aos Éfesos, quando dizia que só há um Deus, o Pai de todos,
agindo sobre todos, através de todos que somos e habitando todos que estamos. Deus é algo que nos perpassa e nos habita. Vivemos, nos movemos e existimos dentro dele, como diria Paulo também em Atenas. Mas não só nos movemos, vivemos e agimos dentro dele. Ele nos habita. Esse olhar é muito profundo. As psicologias não conseguiram alcançar esse olhar que as tradições perenes trazem e que o Espiritismo traz, quando os espíritos assinalaram a Allan Kardec de que nós somos centelha, clarão, falando, portanto, para uma dimensão nossa além do ego. Essa dimensão do sagrado que eu e você guardamos enquanto herança divinal, nos coloca na posição de sermos deuses na tradição judaica, repetida por Jesus, sendo co-criadores aonde nós nos movimentamos, podendo sermos, portanto, seres de uma elegância e de uma evolução espiritual, tal como foi o próprio Cristo, que se nos disse à época de que nós poderíamos fazer o que ele fazia e poderíamos ultrapassar, fazendo coisas outras muito maiores do que ele fazia. Ele fazia a menção de que o poder que detemos em potência, ele é infinito e que ele pode se extravasar, equivalendo-se àquilo que ele, Jesus, fazia e muitas outras coisas de que ele não foi demandado a fazer. E por isso ele dizia, vós sois deuses, ouviste o que foi dito aos antigos. Era a tradição oral acerca do que a nossa natureza guarda. Então é desse lugar que nós precisamos entrever a felicidade. A felicidade, ao invés de ser egocentrada, ou seja, está conectada a essa existência, a nossa personalidade, a proposta é ousarmos pensar na felicidade cristocentrada, centrada dentro das nossas entranhas, que nos habita, falando do divino. Portanto, não é uma felicidade que se manifesta tendo um porquê para ser feliz. A felicidade está em conectar-se egoicamente com essa dimensão interior e poder mover-se a partir dessa dimensão interior. Esta felicidade, portanto, ela nos fala de um amor que não precisa de um porquê, de uma felicidade que não precisa de um porquê. Porque quando nós mergulhamos dentro de nós mesmos, passamos a viver, ou passando a viver, a partir do sagrado que somos, iluminando a nossa dimensão egóica, que ao invés de ser a dona do pedaço, o rei da cena, ocupando o papel principal no palco da existência, passa a ser a segunda, o papel auxiliar, o servo do Senhor que somos interiormente. Parece um jogo de palavras, mas não é. Agir egoicamente é como se fôssemos uma pessoa humana qualquer que vamos um dia morrer e se acabar. Olharmos como espíritos imortais, trazendo a dimensão do sagrado dentro de nós mesmos, e olharmos como seres transpessoais, como seres que estamos humanos e estamos nos manifestando através de um ego. Já tivemos outras existências e nos valemos de outros corpos, e experimentamos outras subpersonalidades e outros egos a cada existência. Mas a nossa essência, ela é perene e ela está em movimento de expansão a cada mergulho num corpo. Então nós não somos seres humanos fazendo uma viagem no sagrado, na espiritualidade, na perspectiva espírita, não. Nós somos seres espirituais fazendo uma jornada humana. A espiritualidade nos é inerente. Nós somos seres espirituais. Portanto,
É ao contrário do que se traduz ou que se diz quando alguém frequentando uma religião busca, como ser humano, uma religiosidade, uma espiritualidade. Nós somos espíritos que vivemos uma dimensão humana. Nós não somos seres humanos buscando uma espiritualidade. Então, é dessa segunda percepção, desse segundo modo de olhar, que nós queremos trazer um jeito de ser feliz. Eu não vou ser feliz porque eu vou conquistar algo, porque eu vou me formar, porque eu vou casar, porque eu vou ter filho. Porque se eu não casar, eu não vou ser feliz. Se eu não tiver filho, eu permanecerei infeliz. Se eu não conseguir alcançar aquele ponto de poder ou de prestígio que eu assinalei para mim, ficarei infeliz. Qualquer senão que se dê a esse pool de elementos que eu elabore, que eu elenque para compor a minha felicidade, se faltar um, ou se faltar dois, ou se faltarem, eu estarei infeliz. Essa é uma felicidade, essa primeira, egóica, que tem um motivo para o qual eu possa ser feliz, senão eu sou infeliz. O segundo jeito de olhar é um jeito mais ousado. Eu sou feliz porque estou conectado com a divindade. Eu sou feliz porque estou centrado na minha capacidade de amar. Eu sou feliz porque estou conectado para além do meu ego. Eu não preciso de nada para ser feliz. A felicidade é um produto, é um subproduto do meu autoencontro. Quando eu me encontro, eu me basto do ponto de vista da plenitude. E a felicidade vem como consequência. O primeiro, a felicidade eu vou ter que conquistar. Eu vou ter que alcançar, mediante algumas coisas que eu terei que conquistar. O segundo é, se eu me conecto, eu passo a ser feliz. A felicidade surge como uma consequência e tudo que vai acontecendo, casamento, filho, profissão, vem como consequência dessa conexão. Porque em conectado com a divindade, linkado com ela, tudo que me suceder faz parte da minha caminhada de felicidade. Eu não serei feliz ou infeliz se casar ou se não casar, se tiver filho ou não tiver filho. Eu serei feliz porque eu encontrei o reino. Na fala do Evangelho é assim, buscai o reino dos céus e a sua justiça e tudo mais vem por acréscimo. Então, conectar-se internamente é o reino, é conectar-se com a divindade. Ademais, é por acréscimo. Tudo que me suceder vem por acréscimo. Se suceder coisas que o mundo valoriza e que eu posso ter expectativa, tudo bem. E se não suceder, o que acontece? Tudo bem também. Tudo bem também, porque o que é importante para que eu ganhe a plenitude não é o que eu vou conquistar, o que eu sou, enquanto conexão. Se eu não conseguir alcançar aquela profissão que era a profissão que eu alinhavei para mim, eu farei outra coisa, uma outra profissão. Se eu não conseguir uma profissão, terei uma ocupação, mas a minha ocupação será uma conexão sagrada. Se eu não encontrei o grande amor da minha vida, para poder entender que assim eu seria feliz, como que é a primeira posição, na segunda, isso não é verdade. O grande amor da minha vida é a autoconexão. E esse amor se espraia para um heteroencontro. Encontro com alguém que pode ser muito especial, mas pode ser alguém que venha me encontrar para um resgate do passado. Esse resgate do passado me leva, portanto, a um movimento de não interdição da felicidade, mas de compreensão de que a minha felicidade é lidar com essa meia boca, com esse pé rapado. Ou eu sou o pé rapado do outro, que eu nem me dou conta, que às vezes eu penso que é o outro, né? De que os filhos que eu desejava ter e que vieram, assim, surpreendentemente de uma forma bem diferente e trouxeram uma patologia grave desde nascença, isso não é o motivo da minha infelicidade, porque a minha felicidade está posta como encontro. A consequência é lidar com um filho extremamente dificultoso e poder lidando com ele, sendo feliz na conexão com o amor, eu ressignifico essa relação com esse filho.
Eu não vou ser infeliz porque o filho nasceu atrapalhado. Eu não vou ser infeliz porque a minha esposa foi, o meu esposo foi, desencarnou, sofreu um acidente, uma doença e depois ficou transtornado mentalmente. Porque eu não sou feliz por causa do outro, eu sou feliz por conta do meu encontro com a minha dimensão crística. Porque eu encontrei o reino. A felicidade está dentro, não está fora. Por isso que o Evangelho diz que quando a gente conquista saúde, felicidade, dinheiro, prestígio, juventude, riqueza, necessariamente a felicidade não está conosco. É verdade que é tudo fora. Mas quando eu me encontro, esse é o tesouro que ninguém rouba. A ferrugem não dá. Ele não se desfaz. Ele está dentro de mim. E é essa dinâmica que me faz lidar com os conflitos do mundo com mais serenidade, com mais leveza, ressignificando as ocorrências e podendo ser feliz, mesmo diante de um grande amor que possa ter sido. Masoquismo não. É porque a minha felicidade é poder estar vivendo as leis de amor, o reino. Aquela pessoa com quem eu compartilhava, que se foi, foi. Eu posso ressignificar e poder, a partir do amor que eu sinto, tratar essa ausência dando um significado positivo. Primeiro, sabendo que saiu do corpo, mas não foi. Primeiro, também sabendo de que aquela pessoa não foi uma ruptura, de que ela é alguém que se relaciona conosco corporalmente em regime de transitoriedade, porque somos todos espíritos. E seremos tanto mais felizes quanto mais estivermos nos autoencontrado. E autoencontrado temos mais chances de poder lidar com os desencontros dos outros e os nossos reencontros. Autoencontrado pode derruir profissionalmente. Quantos têm uma profissão de grande projeção e de repente muda-se o tempo, a cultura ou simplesmente a pessoa é despedida. E aquilo que era a empresa, o seu sonho, vai à bancarrota ou simplesmente ela é destituída do cargo que ela ocupava de grande projeção internacional. Se ela está autocentrada, a felicidade não se esvai. É um evento saudável? Não. Porque a gente tem a compreensão de que a felicidade é não ter problema, é não ter conflito, não ter tristeza. A gente confunde felicidade com a utopia de que no mundo uma pessoa feliz, ela não tem dificuldade nenhuma, não. A felicidade não é isso. A felicidade é poder, em estando com a consciência tranquila, como diz o Espírito de Allan Kardec, sabendo de que a vida futura nos conecta para a imortalidade, e estando com a consciência tranquila, eu posso lidar serenamente, quanto possível, com os eventos externos que são negativos, com os reveses. Então cabe a felicidade viver a tristeza. Cabe viver a felicidade e de repente ficar desempregado. A pessoa não vai ficar infeliz porque ficar desempregado, porque ela achava que ela estaria feliz se tivesse um emprego. Deixou de ter emprego, ela vai para a felicidade do pônei, a do ego. Agora eu fico infeliz. Não. A proposta da felicidade não é nos altiplanos da euforia e longe das profundezas da depressão. Não, a felicidade não é essa manifestação eufórica. E a infelicidade não está na tristeza profunda. A felicidade é podermos caminhar e poder lidar com águas plácidas e águas turbulentas. É podermos viver o momento de calmaria e o momento de ventania. É podermos lidar com os momentos onde tudo está harmônico ou tudo está um caos. E poder lidar com o caos sem nenhuma valorização ou supervalorização do mal, da dor, do conflito, do problema. Não é essa a proposição. Mas sair desse lugar, dessa felicidade utópica, de que felicidade é um processo contemplativo, onde eu estou feliz e nada me afeta, porque o mundo... Isso é egoísmo. Tudo que acontece no mundo me toca. Mas se eu estou centrado, eu sei lidar com aquilo que vem do mundo.
Se é um evento saboroso, eu desfruto. Se é um momento que traz acidez e amargura, eu aprendo a lidar e aprendo a ressignificar. Kardec perguntou aos espíritos, considerando que a felicidade se faz por método comparativo, ele diz, qual é a média mínima para que alguém possa se considerar feliz na Terra? E os espíritos responderam, do ponto de vista material é ter no necessário, é dispor do necessário. E do ponto de vista moral é a ter a consciência tranquila e a fé no futuro. O Espiritismo nos enseja a olhar desse lugar essa felicidade que estamos dizendo, que ela é um processo que pode se tornar perene se mais tempo nós nos demoramos dentro de nós mesmos. E se pudermos viver a vida a partir das nossas entranhas. Porque alguém já pode estar se perguntando aí, mas é possível viver? É um processo de autoconquista, de autoencontro, para além do ego, nos autoencontrarmos nesse lugar interior de claridade. Como não conseguimos ainda, por estarmos distantes num condicionamento do mundo e por sermos espíritos ainda imperfeitos, trazendo muitos condicionamentos do passado, a gente fica mais no ego do que dentro. Quando a gente mergulha nas entranhas, numa oração, no centro espírita, a gente então se sente feliz e não quer sair daquela reunião, daquele encontro, daquele momento. Naquele momento você se conectou. E você sentiu o que sente alguém que está vivendo a partir daquele lugar, que vive os momentos felizes e desfruta, e vive os momentos ditos infelizes e ressignifica, e vai podendo encontrar motivos para aprender e continuar crescendo, porque ser feliz é continuar amando, nos momentos favoráveis e nos momentos desfavoráveis. Foi por isso que Jesus propôs o amor até o inimigo, quer dizer, mesmo que seja lidando com o inimigo, eu posso exercitar o amor e me manter no amor. Mesmo que o outro se coloque como meu opositor. Nem que me reste só orar por ele. Nem que eu precise apenas me colocar diante do outro à distância pela oração, porque ele quer me matar. Bendizei o que vos maldiz e orai por aqueles que vos perseguem, diria Jesus. Mas estar no amor. Estarem com a consciência tranquila, não é com a consciência já perfeita, iluminadamente perfeita, não é isso. Consciência tranquila, que os espíritos disseram a Allan Kardec, é estar vivendo as bem-aventuranças, é o exercício da humildade, da brandura, da misericórdia, da pureza, é um exercício. E à medida que nós vamos fazendo isso, nós vamos entrando numa dimensão do perene, não do transitório. Nós vamos entrando no reino do Cristo, de Deus, dos céus, e não no reino humano, da vitória de um momento e da derrota subsequentemente. Simples assim. Então, a felicidade nesse olhar nos inclina para perceber que todos podemos usufruir essa felicidade. Que não são as explosões da alegria, mas que também é alegria. Que não é a negação da tristeza, mas que também é a inclusão da tristeza. E poder não me desarmonizar, estar sereno, confiante no futuro, com a fé no futuro, com a consciência em paz, tendo as minhas necessidades básicas atendidas, eu posso ser feliz, segundo os Espíritos disseram ao codificador. A felicidade, portanto, não está fora, está dentro. E fora, entendo adentro como uma conexão com o amor, nós podemos nos mover elegantemente dos momentos positivos e ressignificando os momentos negativos. Eu conheci Seu Miguel, já partilhei essa experiência no Paraná. Seu Miguel era um companheiro que morava numa invasão, num alagado, na periferia de Belém do Pará, e pertencia a uma família socioeconomicamente dependente. E a União Espírita Paraense, a nossa casa federativa, bancava essa família. E eu fui chamado a visitar o Seu Miguel. Entrei com um amigo, e na entrada ele gritou, Seu Miguel, aqui é o Alberto, ele é médico. Aí o meu amigo se virou para mim e disse, Alberto, estou falando algo que ele não escuta direito. E se eu não disser que tu és médico e vier te atender, ele não vai falar do que ele precisa falar, que são as doenças que ele tem. Eu entendi, mas fiquei logo surpreso. Seu Miguel era uma pessoa incrível. Quando nós chegamos na casa, tinha uma senhora com o cotovelo sobre a janela,
olhando para o infinito. E nós passamos, ela não nos cumprimentou, a despeito do nosso cumprimento em relação a ela. Tinha um primeiro espaço, bem pequeno, alguém deitado numa rede, na semi-obscuridade. E fomos para o segundo espaço, a casa era 2 espaços, estava o seu Miguel numa cama. E lá ele me apresentou o seu Miguel. Quando eu fui ouvir do seu Miguel começou a dizer que ele tinha hanseníase, tinha perdido uma perna, tinha perdido alguns dedos da outra perna, porque os ratos tinham comido, e eu tive a oportunidade de ver ratos, era uma região muito alagada, periférica. E ele disse, eu tenho erisipela na perna que ainda detinha, e lá estava o seu Miguel, apresentando os seus sintomas. O que mais, seu Miguel? Então, eu tenho diabetes, então eu coço. E quando eu coço, fere. E como ele não tinha o olhar apropriado, porque tinha catarata, tinha um olhar precário quanto à audição, ele não conseguia valorizar de modo adequado a sua coceira, coçava-se demais e feria-se. E como diabetes, a diabetes impedia que ele se curasse. O prurido, a diabetes, a ausência de uma audição adequada, da visão adequada. O que mais, seu Miguel? Eu tenho verme. Aí começou a citar a sintomatologia do verme. De fato, seu Miguel tinha verminose. O que mais, seu Miguel? Pressão alta. Seu Miguel era um tratado de patologias. E lá pelas tantas, sabendo pelo que o meu amigo já tinha me dito que seu Miguel era uma pessoa muito especial, que não reclamava de nada, eu perguntei para ele então, e aí, seu Miguel, o que o senhor pensa e sente acerca da vida, da felicidade? Então o seu Miguel saiu com essa. Dizendo, há 6 anos atrás, quando começou esse sofrimento não, aí ele não queria dizer que era sofrimento. Mas ele não encontrou nenhuma palavra para explicar a hanseníase, a diabetes, a pressão alta, a asma, ele tinha asma, a verminose, a amputação de um pé, a ausência de os dedos, a erisipela. Ele não tinha como dizer que não era sofrimento. Então ele disse, há 6 anos atrás, quando surgiu, tentou encontrar, não encontrou, disse sofrimento, tentou encontrar, não encontrou, continuou sofrimento. Eu tenho experimentado isso porque eu preciso ficar bem para sustentar a minha família, porque a minha companheira, minha esposa, é esquizofrênica. Era aquela que estava assentada na janela com o cotovelo, olhando para o infinito. Era esquizofrenia. A minha filha tem câncer e veio do Ofir Loyola para morrer em casa. À época, estava na rede, gemendo, na semi-obscuridade. E a minha filha, que nos sustentava, que nos mantinha, que era enfermeira, foi atropelada e morreu. Essa era a família do seu Miguel. Mas seu Miguel não conseguia dizer que ele era infeliz. Rindo, cantando a vida, queria o benefício de uma consulta médica, eu que estava recém-formado, para que ele pudesse melhorar, para prover a sua família. Já idoso, quando na União Espírita Paraense alguém vinha infeliz, sentido porque tem um calcanhar que está doendo, tem uma coluna que está assim meio, um abaulamento na coluna, porque tem uma enxaqueca, quando as pessoas pegavam, sem nenhuma desconsideração às dores, quando essa pessoa era muito renitente, levavam na equipe de visita ao seu Miguel. Largavam um pouquinho lá com o seu Miguel, quando a pessoa saía curada. Saía curada, porque seu Miguel era o exemplo vívido do que os espíritos diziam a Allan Kardec. Ele tinha o necessário, porque a União Espírita Paraense bancava, e ele queria se emancipar. Ele tinha consciência tranquila, em paz, e tinha confiança no futuro. Era espírita. Seu Miguel era um hino de louvor à vida. Cantava a vida. Não tinha ninguém que fosse ao encontro do seu Miguel e saísse o mesmo. Porque não era só a fala do seu Miguel, era a energia com que o seu Miguel proclamava na convivência com os outros, com que ele nos impregnava. Seu Miguel se dizia feliz, a despeito dos sofrimentos dos 6 últimos anos, que o tornaram uma pessoa inepta para o trabalho e, com a desencarnação da filha que sustentava a enfermeira, ficaram com uma família socialmente vulnerável.
Mas seu Miguel tinha uma performance interior que superava todos os seus visitantes. Visitar o seu Miguel foi uma experiência para mim, recém-formado, incrível. Porque eu me senti mais o doente e o seu Miguel como médico do que eu como médico e o seu Miguel como doente. Tão incrível que era a história da vida daquele homem e como ele se colocava diante das intempéries, dos desfavores, dos reveses, dos adoecimentos. Como vi certa feita, a experiência também, já narrei essa experiência a Lures, no Paraná, daquela enchente que levou as casas das pessoas que estavam no beiral, nas margens do rio, e o repórter, eu acho que intencionalmente, entrevistou uma e ela chorava copiosamente e dizia, foram 30 anos do meu trabalho, e chorava. E depois ele entrevistava uma outra que dizia, o mesmo período de tempo, foram 30 anos, eu estou viva. E sorria, uma chorava, outra sorria. Ser feliz é poder chorar e rir, mas sempre olhar para o lado negativo e ressignificá-lo. Poder ver o lado melhor e aprender com a coisa que é negativa. Mas só podemos fazer isso se estamos conectados ao divino. Se estivermos conectados só ao ego, nós somos esmagados. Estes dias são dias onde as pessoas vivem a dimensão mais egóica do que a do sagrado. O mundo é um mundo que circula em torno do dinheiro e do poder. E pandemia, processos morais, decadência, censuras que são feitas, às vezes, aos valores nobres por pessoas absolutamente patéticas. Os transtornos mentais se multiplicam e os suicídios se repetem. A dinâmica de doenças incuráveis, a despeito do avanço da medicina enquanto diagnóstico e quanto tratamento, esbarra nos limites daqueles processos de tal complexidade que tem surgido que deixa os médicos e os cientistas paralisados. Esses são momentos de resgatarmos a felicidade. Nada contra o poder, contra a riqueza, contra a beleza. Nada contra isso, porque Deus é belo, Deus é absolutamente rico, Deus é gracioso, Deus é encantador. A felicidade, nessa perspectiva do sagrado, não é contra nada a nobreza, a poesia, o encanto, o prestígio, não tem nada contra isso. Se estiver centrada no amor. Porque aí, o trato com essas questões se faz de dentro para fora, na humildade do bem-aventurados dos pobres espíritos, até a consagração do sacrifício, como diria Jesus no Sermão da Montanha. Ser feliz, portanto, é podermos olhar para a nossa vida e de qualquer lugar para onde olharmos, nos sentirmos conectados com Deus. Valorizarmos o pão de cada dia, mas se o pão faltar, podemos refletir o quanto dói a ausência de um pão por um dia ou por alguns dias, se a ração alimentar está pequena, porque as necessidades básicas não estão sendo atendidas. E poder valorizar que muitos estão à margem da sociedade, aguardando que a caridade vá aos infortúnios ocultos, compareça. Uma felicidade, portanto, que me habita e ela se engrandece, porque é impossível conectar-se com o reino de amor internamente e ficar indiferente aos outros. Então nós saímos para a partilha, com os pobres de dinheiro, com os pobres de coração, com os sem casas, descamisados, que estão à margem das estradas ou sob as marquises, ou com aqueles que estão nas mansões engalanadas, vivendo a solidão atroz, porque tem tudo, mas não tem ninguém, porque não tem a si mesmos. É essa proposição que o Espiritismo faz de felicidade, como uma realidade possível, cabível, no planeta em que habitamos, em qualquer lugar que nos encontremos, se tivermos encontrado o divino, manifesto no amor que se expressa no encontro com o outro a partir do autoencontro, aonde nós nos encontramos os três. Ame a cada dia um pouco mais. E diante das dificuldades, ressignifique e avance. E diante das coisas boas, saudáveis, valorize, desfrute.
e compartilhe. Porque a caridade, ela não assambarca os bens, as positividades só para nós. E as negatividades, em aprendendo, a gente partilha com os outros que dispõem de negatividades e que nós nem sabemos que tem. Hoje é o dia de ser feliz. Esta é a hora de podermos celebrar o encontro com o reino e poder entender o que Jesus disse: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vem por acréscimo. As coisas outras que os outros acham que faz felicidade vêm por acréscimo, se tiver que vir. Por isso, o resumo que Rabindranath Tagore faz é admirável. Daquele que procura a divindade não encontra, até o dia em que ele encontra o amor. Procurei-te, desarvorado e triste, pelas terras distantes sem conseguir encontrar-te. Aonde chegava a minha ansiedade, deparava-me com as marcas dos teus pés no chão. Cobri os meus sonhos de angústia, dilacerando todas as minhas esperanças em vãos movimentos para te encontrar. Ao exaurir-me sem resultado feliz, e caí semi-morto, vencido. Defrontei-me um dia, com 2 estrelas que se apagavam nos olhos de uma criança abandonada, e amei-a. A sua voz sem palavras e a música da sua necessidade fizeram-me encontrar nós 3, o próximo, a mim e a ti, soberano Senhor da minha vida. Não cesses de cantar, ó brisa ligeira que passeias pelo vale, nem interrompas o teu curso, ó água transparente do regato. Toda a musicalidade que embala a natureza faz-se partitura para que o cantor destrave a voz da sua garganta e inunde o mundo de harmonias e de felicidades. Gratidão.